Sempre que se ouve a palavra Tenerife, as pessoas pensam no pior desastre de aviação do mundo, a colisão entre dois Boeing 747 no aeroporto Los Rodeos de Tenerife, em 1977. Mas a ilha de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias da Espanha, na verdade sofreu uma série de desastres entre 1950 e 1980, que custaram a vida de centenas de pessoas. E o choque entre os dois 747 foi apenas o pior deles. Hoje vou contar a história do último grande acidente que aconteceu por lá, mas que poderia ter sido evitado se apenas uma das recomendações de segurança feitas após o acidente do 747 tivesse sido implementada. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. Na manhã de 25 de abril de 1980, um dia chuvoso de primavera, a tripulação do voo 1008 da Dan Air estava se preparando para partir de Manchester, na Inglaterra, em um voo fretado, levando turistas para o aeroporto de Tenerife Norte, então conhecido como Los Rodeos. Seria um voo de 3.000 quilômetros, um pouco menos de 4 horas de duração. A Dan Air era uma companhia aérea sediada no Reino Unido, que fazia um pouco de tudo. Voos fretados, voos de carga, voos de passageiros e pacotes de férias. Os clientes podiam comprar voos, acomodações e atividades, tudo por meio de uma única operadora de turismo. E a operadora cumpria comprando blocos de assento com desconto, ou até mesmo voos inteiros, de companhias como a Dan Air. Tenerife era e continua sendo um destino muito popular entre os turistas europeus. A maior das Ilhas Canárias da Espanha está localizada perto da África Ocidental. Os turistas podem aproveitar o clima quente sem tecnicamente sair da Europa. Dado que é um destino de férias tão ideal, o turismo é uma parte importante da economia lá. Após o terrível acidente de 1977, quando dois 747 colidiram na pista, matando quase 600 pessoas, um novo aeroporto, o Tenerife Sul, foi construído e entrou em operação um ano depois, em 1978. O Tenerife Norte, destino do voo de hoje, continuou em operação, mas era o menor dos dois aeroportos da ilha. Entre os tipos de aeronaves operados pela Dan Air estava o Boeing 727. A Dan Air foi, na verdade, a primeira companhia aérea britânica a operar este modelo. O Boeing 727 foi lançado em dezembro de 1960 para atender a demanda por voos mais curtos em aeroportos menores. Em 1984, a produção foi encerrada, com mais de 1.800 unidades vendidas, o jato comercial mais vendido até então, só superado pelo 737 na década de 90. O 727 provou ser um avião tão confiável e versátil que chegou a formar o núcleo das frotas de muitas companhias aéreas menores. Como o 727 foi projetado para aeroportos menores, a independência das instalações terrestres era muito importante. Isso levou a uma das características mais interessantes do 727. A escada interna que se abre a partir da parte traseira da fuselagem, que inicialmente poderia até ser aberta em voo. Mas depois que um sequestrador usou essa saída para saltar de paraquedas pela traseira de um 727, a Boeing modificou o design para que a porta não mais abrisse em voo. Outro dia eu conto essa história por aqui. A aeronave que a Dan Air operava naquele dia, prefixo Golf, Bravo, Delta, Alpha, November, tinha 14 anos, estava em boas condições e podia acomodar 144 passageiros. Naquele dia estava com 138 passageiros, portanto quase lotado. A tripulação era composta por 5 comissários de bordo e 3 pilotos, o que significa que no total havia 146 pessoas a bordo. O comandante era Arthur John Whelan, de 50 anos de idade, muito experiente, já tinha 15.300 horas de voo no total, quase 2.000 no Boeing 727. Ele já havia voado nessa rota para Tenerife 58 vezes, o que o tornava muito familiarizado com ela. O segundo em comando era o copiloto Michael John Firth, de 33 anos, que já tinha cerca de 3.500 horas no total,
1618 no 727 e que já havia voado 9 vezes para Tenerife. E o terceiro membro da tripulação de voo era o engenheiro de voo de 34 anos, Raymond John Carey, que já contava com 3.340 horas de voo, mas nunca havia voado para Tenerife. Todos os pilotos estavam de folga há mais de 24 horas, e o horário de partida programado era razoável, então não há razão para acreditar que a fadiga desempenhou qualquer papel no que estava prestes a acontecer. A tripulação provavelmente estava de muito bom humor enquanto completava suas atividades normais de pré-voo, verificando o clima, NOTAMs e planos de voo, que pareciam todos ok. Então, depois de embarcar todos e concluir os cheques pré-voo, a tripulação ligou os motores e taxiou para decolar de Manchester, às 9h22, com o comandante como piloto em comando e o copiloto como piloto de monitoramento. A subida e o cruzeiro do voo ocorreram sem problemas, mas os pilotos provavelmente começaram a se preparar e a fazer o briefing para a aproximação um pouco mais cedo do que o normal neste dia. E isso porque eles viram, durante o briefing pré-voo, que a aproximação que tinham pela frente possivelmente seria um pouco incomum. Em Los Rodeos, as duas cabeceiras são 1-2 e 3-0. Nas Ilhas Canárias, os ventos predominantes sopram do Oceano Atlântico, do oeste, fazendo com que a maioria dos voos tivesse que usar a cabeceira 3-0 para pousar. Mas neste dia, o vento estava soprando do leste, forçando as aeronaves que se aproximavam a utilizar a cabeceira 1-2. Não sabemos quantas vezes o comandante e os outros membros da tripulação realmente usaram a cabeceira 1-2 no passado, mas com certeza não era algo que eles faziam com muita frequência. E para piorar as coisas, o aeroporto de Tenerife Norte era e ainda é notório por sua neblina frequente e de formação rápida, que pode aparecer do nada, em minutos. O aeroporto fica a 2.000 pés acima do nível do mar, em um platô entre duas montanhas, e a neblina marinha que se forma sobre o oceano frequentemente colide com as encostas de Tenerife e então é canalizada através da abertura diretamente sobre o aeroporto. Mas nesse dia o clima no aeroporto estava bom, com cerca de 6 km de visibilidade, nuvens esparsas a 400 pés e nublado a 800 pés, com leve chuva. Não muito bom para ir para a praia, mas bom o suficiente para pousos normais. Mas essas camadas de nuvens também significavam que mais alto nas encostas das montanhas, a neblina seria extremamente espessa, tão espessa na verdade, que uma estação meteorológica localizada a uma altitude próxima a 8.000 pés na encosta da montanha relatou visibilidade nula naquele dia. Isso significava que o terreno muito alto ao sul do aeroporto ficaria completamente obscurecido, incluindo o vulcão Teide, de quase 12.200 pés, que é a principal referência geográfica de Tenerife. Por causa disso, a altitude mínima segura no espaço aéreo ao sul do aeroporto de Tenerife era de 14.500 pés. Quando o voo se aproximava das Ilhas Canárias, o copiloto fez contato com o Centro de Controle de Área de Las Palmas, que logo os liberou para descer até 11.000 pés. O copiloto cotejou e a tripulação iniciou a descida. E depois que atingiram essa altitude, eles contataram o controlador de aproximação de Tenerife Norte e relataram que estavam agora a 14 milhas de distância do VOR Tango Foxtrot November. Antes de continuarmos aqui, vale a pena explicar um pouco sobre os diferentes auxílios de aproximação que a tripulação iria usar. Um VOR é um tipo de sinalizador de navegação por rádio que era muito usado antes do GPS e ainda é bastante comum. Esses VORs emitem sinais que são modulados de forma diferente dependendo da direção da emissão, o que permite que os receptores VOR a bordo da aeronave determinem o rumo magnético preciso do VOR para a aeronave. Isso permite que os pilotos naveguem usando linhas imaginárias ou radiais definidas por um rumo específico do VOR. Então, por exemplo, a radial de 270 graus do VOR aponta para o oeste, e assim por diante. Muitos aeroportos têm VORs instalados para ajudar os pilotos a localizar o aeroporto antes de começar a manobra de aproximação. E também pode ser usado para alinhar a aeronave com a pista,
como um auxílio de aproximação, se um sistema de pouso por instrumentos, ILS, não estiver disponível. Mas neste caso, o VOR Tango Foxtrot November não estava no aeroporto, mas sim no topo de uma colina a algumas milhas a nordeste, para maximizar seu alcance. Na extremidade noroeste da pista 1230 havia outro localizador, mais simples, chamado NDB. Esse NDB tinha o identificador Foxtrot Papá. Um NDB é um auxílio de rádio que pode ser rastreado usando um instrumento chamado ADF. Um instrumento simples, que apenas aponta na direção de onde um sinal está vindo. Mas esse sinal não contém nenhuma informação adicional, o que torna a navegação NDB menos precisa do que a navegação com um VOR. Em Los Rodeos, o Foxtrot Papá foi usado apenas para marcar o ponto de entrada para o procedimento de aproximação para a pista 12. Portanto, um voo vindo do norte com destino à cabeceira 12, como o Dan Air, normalmente precisaria voar primeiro para o VOR Tango Foxtrot November, depois virar para sudoeste na radial 255 em direção ao NDB Foxtrot Papá. Depois a aeronave deveria virar à direita para 302 graus, o que a levaria para o oceano. Depois uma curva de reversão para a direita de volta ao aeroporto. A partir desse ponto, a aeronave estaria em posição de captar o sistema de pouso por instrumentos, que guiaria a aeronave pelo resto do caminho até a pista. Isso era bem mais complicado do que a abordagem mais comumente usada na pista 30. Esses procedimentos tinham que ser realizados porque não havia radar no aeroporto de Los Rodeos. Mas, novamente, voar aproximações procedimentais era normal naquela época e não havia nada neste procedimento que fosse particularmente fora do comum. Se você quiser entender um pouco melhor como se voava bem antes do GPS, não deixe de conferir esse vídeo aqui no canal. O link está na descrição. Após estabelecer contato às 13h16, o controlador de Tenerife liberou o voo para descer até 6.000 pés, em preparação para cruzar o Tango Foxtrot November, e então entrar no procedimento de aproximação. O comandante digitou a nova altitude liberada, o engenheiro de voo reduziu o empuxo para descer, e o copiloto então informou quando a aeronave estava a 7 milhas náuticas de distância do Tango Fox November. Ao mesmo tempo, ele também solicitou o QNH para obter a referência correta da altitude lá. Uma vez que esses valores foram recebidos e verificados, de acordo com os procedimentos operacionais padrão, o comandante também solicitou que o copiloto já sintonizasse a frequência do ILS e também confirmou que o rumo de saída após Foxtrot Papá seria 302 graus. Então, até essa hora, tudo estava normal e a tripulação parecia ter uma boa compreensão do procedimento. Mas apenas algumas milhas à frente, um turbohélice da Ibéria também estava se aproximando da pista 12. E a tripulação a bordo daquela aeronave estava se comunicando com o controlador em espanhol. Os pilotos do voo 1008 não entendiam espanhol e pelas conversas parece que não prestaram muita atenção naquela aeronave. Em vez disso, eles continuaram a monitorar sua posição em relação ao VOR Tango Fox November. E no horário 13, 18 e 15 segundos, o comandante anunciou: prestes a passar por cima. O copiloto então lembrou ao comandante que o procedimento exigia que eles deixassem o Tango Fox November na radial 255. Mas a aeronave passou a pouco menos de uma milha a leste do VOR, e depois de passar através dele, eles também foram lentos para fazer a curva à direita, o que significa que eles nunca interceptaram exatamente a radial 255. Não podemos dizer com certeza por que isso aconteceu, mas provavelmente foi feito de propósito. A distância entre Tango Fox November e Foxtrot Papá era muito curta, apenas 6 milhas, e o voo 1008 estava viajando a uma velocidade de cerca de 250 nós quando passou pelo VOR. Eles levariam aproximadamente 90 segundos para atingir o NDB. Atualmente, as aeronaves em aproximação não voam tão rápido, em um procedimento tão justo como este, já que as aeronaves modernas são mais aerodinâmicas e demoram
para desacelerar. Mas as aeronaves mais antigas, como o 727, tinham asas menos eficientes, o que significava que elas podiam facilmente manter as velocidades altas por mais tempo e simplesmente diminuir as manetes de potência quando fosse necessário reduzir a velocidade. A maioria dos jatos que se aproximavam de Tenerife naquela época normalmente ultrapassavam um pouco esta primeira curva antes de corrigir o curso para poder interceptar o curso de saída 302 do NDB em um ângulo um pouco mais confortável. Obviamente, não era assim que isso deveria ser feito. Uma velocidade menor teria resolvido todos esses problemas. Mas às vezes atalhos de procedimento como esse podem começar a surgir devido à pura conveniência e economia de tempo. E acredito que essa foi a razão pela qual o comandante voou um pouco além do Tango Fox November. Devido à coordenação de rádio de um outro voo que estava decolando de Los Rodeos, a tripulação do Dan Air não informou a travessia do Tango Fox November até 33 segundos depois de terem passado dele. O aeroporto de Tenerife Norte não tinha radar na época, então relatórios de posição como esse eram a única maneira do controlador determinar onde o tráfego estava localizado. Mais ou menos como acontece hoje quando nos aproximamos de um aeródromo que não tem torre, apenas rádio. Como resultado, quando a tripulação relatou que tinha acabado de passar pelo Tango Fox November, o controlador percebeu que o 727 estava voando tão rápido que corria o risco de chegar muito perto do turbohélice da Ibéria à frente. Então ele decidiu colocar o voo 1008 em um padrão de espera para garantir a separação de tráfego. Às 13 horas 18 minutos e 54 segundos, o controlador de aproximação transmitiu a seguinte mensagem: ciente, a espera padrão no Foxtrot Papá é magnética 150 inbound. Curva à esquerda, chamarei novamente em breve. E esse acabaria sendo o momento crítico que culminaria na tragédia. Apesar da declaração do controlador de que essa era uma espera padrão, na verdade, não havia um padrão de espera oficialmente publicado em torno do Foxtrot Papá. Mas o controlador inventou um padrão de espera no Foxtrot Papá. E ele o fez tão rapidamente que esta provavelmente não foi a primeira vez que ele usou este padrão. Não é errado ou ilegal inventar padrões de espera. Na verdade, isso acontece o tempo todo e é perfeitamente aceitável, desde que não cause problemas com o terreno ou separação do tráfego. Mas o problema aqui era que o controlador disse que esta era uma espera padrão, o que implicaria que a espera poderia ser encontrada nas cartas de aproximação publicadas e, portanto, poderia ser verificada pelos pilotos. Além disso, a entrada neste padrão de espera, proposto repentinamente, não seria muito simples da posição de onde a aeronave estava vindo agora. O que o controlador queria que a aeronave fizesse era entrar em um padrão de espera à esquerda sobre Foxtrot Papá, com um curso de entrada de 150 graus e um curso de saída de 330 graus. Assim, manteria o avião sobre terreno relativamente baixo. Mas para fazer isso, o 1008 teria que primeiro voar sobre o NDB, depois virar à direita na proa 302. Uma manobra bem complexa para voar quando você está quase sobre o NDB. Mas os pilotos poderiam ter entendido o procedimento se não fosse por um pequeno deslize do controlador. Lembra que o controlador queria que o Dan Air voasse no sentido anti-horário, em torno do padrão de espera, fazendo curvas à esquerda. Bem, isso significava que o que ele queria dizer era turns to the left, ou curvas para a esquerda. Mas o que ele realmente acabou dizendo foi turn to the left, ou curve para a esquerda, que tem um significado muito diferente. Turn to the left é um comando para virar à esquerda imediatamente, o que não era o que o controlador queria que eles fizessem. O que ele tentou era apenas uma descrição do padrão de espera, que é tecnicamente apenas informativo, não uma ordem. Investigadores espanhóis mais tarde usaram isso para argumentar que o controlador não tinha nenhuma responsabilidade por emitir uma autorização não padrão. Mas considerando como sua chamada realmente soou para os pilotos, não dá para eximir a responsabilidade deles. De qualquer forma, quando a tripulação do voo recebeu essa mensagem do controlador,
Eles simplesmente responderam, ciente, sem cotejar. Na época, os regulamentos da ICAO não obrigavam o cotejamento de mensagens. Eles podem ter pensado a princípio que entenderam o que ele disse, mas 10 segundos depois o comandante percebeu que não conseguia imaginar o que o controlador estava pedindo. Então ele disse, é um tipo estranho de espera, né? Ele também recebeu a informação de que faltavam 1.000 pés para a altitude autorizada de 6.000 pés. O comandante continuou, vou virar direto para a esquerda na Pro 150 quando eu estiver na vertical. E o copiloto concordou. Isso mostra que o comandante claramente acreditava que lhe foi dito para virar à esquerda na direção 150 depois de cruzar Foxtrot Papá, o que novamente não era o que o controlador pretendia. Mas na mente do comandante, as instruções não estavam fazendo sentido, e ele escolheu 2 pontos que ele entendeu, 150 e virar à esquerda. Então, com o Foxtrot Papá chegando, ele não teve muito tempo para pensar e acreditou que a melhor coisa a fazer era apenas executar a parte da autorização que ele entendia e esclarecer o resto mais tarde. Em retrospectiva, é fácil dizer que ele não deveria ter agido com base em uma compreensão incompleta das instruções. Mas naquele momento, com a pressão repentina do tempo e a carga de trabalho adicional da autorização de espera repentina, teria sido muito mais difícil pensar com esse tipo de clareza. E também vale lembrar que tudo isso aconteceu em uma cabine de um 727, sem telas de navegação sofisticadas, apenas mostradores analógicos, aqueles famosos reloginhos, né? A transcrição do CVR sugere que tanto o copiloto quanto o engenheiro de voo estavam olhando as cartas quando tudo isso aconteceu, procurando por essa espera padrão. E o copiloto disse, suponho que esteja tudo bem, o que pode ter reforçado a crença do comandante de que ele havia entendido a autorização corretamente. De qualquer forma, segundos depois, o comandante focou sua atenção na rápida aproximação do NDB Foxtrot Papá. Ele disse, a única coisa que sei é que estamos prestes a perdê-lo. Está muito perto. E finalmente, às 13 horas, 19 minutos e 46 segundos, o comandante anunciou que estavam passando pelo Foxtrot Papá, ligeiramente a sudeste. O copiloto comunicou a passagem do waypoint ao controlador e confirmou que eles estavam agora assumindo a espera. Mas na realidade, eles continuaram voando em linha reta por mais uns 20 segundos, cobrindo quase 2 milhas náuticas, antes de começar a curvar à esquerda. O motivo desse atraso não é realmente conhecido, mas pode ter sido porque os pilotos ainda estavam tentando entender o procedimento. Alguns segundos antes de começarem a curva à esquerda, o copiloto disse "Bloody strange hold, isn't it?", que é uma expressão bem forte em inglês. Em resposta a isso, o comandante disse "Sim, não é nem paralela à pista nem nada". Agora eu quero enfatizar uma coisa muito importante. Quando eu digo que um piloto ou controlador cometeu um erro, não é para criticar ou para dizer eu faria melhor. Eu sei que é muito fácil agora, depois que tudo aconteceu, dizer o que é certo ou errado. Mas é muito mais difícil tomar a decisão correta lá no cockpit, com toda a pressão do momento. O objetivo dos vídeos do Bora Voar não é criticar, mas ao contrário, aprender com o erro de outros para evitar repeti-los. Voltando ao nosso voo. Se algo parece estranho com uma autorização e você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, simplesmente peça esclarecimentos. Lembre-se da assertividade, a coragem de falar quando é necessário falar. É sempre melhor perguntar uma vez a mais do que uma vez a menos. A essa altura, o que a tripulação ainda não sabia era que, ao ultrapassar o Foxtrot Papá e virar à esquerda em um rumo de 150 graus, eles estavam em uma rota para sobrevoar a vila de La Esperança. O terreno diretamente abaixo da trajetória de voo projetada não ultrapassava 5.000 pés, mas estava dentro do setor onde a altitude mínima segura era de 14.500 pés. Então, estritamente falando, como eles não estavam voando um procedimento padrão, voar a apenas 6.000 pés seria proibido nesta área. O relatório final do acidente mais tarde colocaria alguma culpa nos pilotos por voar tão baixo nesta área.
mas o mais provável é que eles ainda estivessem pensando que estavam voando um procedimento oficial. Ao mesmo tempo em que o voo 1008 completou sua curva à esquerda em rumo de 150 e começou a voar em direção ao sudeste, o controlador de aproximação chamou o voo da Ibéria à frente deles e pediu que confirmassem quando livrassem 5.000 pés. Alguns segundos depois, o piloto da Ibéria confirmou que havia livrado os 5.000 pés e que já estavam no meio de uma curva de procedimento para interceptar o NDB. Enquanto a conversa em espanhol na fonia acontecia, o copiloto e o engenheiro de voo a bordo do voo no 008 continuaram a comparar as instruções do ATC com suas cartas, dizendo coisas como: eu acho que é por ali, sim, mas espera, vai ver que é essa aqui, não sei. Provavelmente eles estavam céticos sobre a manobra, mas não podemos ter 100% de certeza, pois isso nunca foi verbalizado. De qualquer forma, enquanto essas discussões aconteciam, o controlador os liberou para descer para 5.000 pés, já que o voo da Ibéria havia deixado essa altitude. Em resposta, o engenheiro de voo reduziu novamente a potência e o comandante iniciou a descida. Mas enquanto eles estavam fazendo isso, o comandante disse de repente: Ei, ele disse que era 150 inbound? O copiloto provavelmente suspeitou disso desde o início, porque ele respondeu na hora: inbound sim. E em resposta a isso, o comandante disse: eu não estou gostando disso. O copiloto continuou dizendo: eles querem que a gente continue dando voltas, não é? Não está completamente claro o que ele quis dizer com isso, mas é possível que o copiloto acreditasse que eles deveriam continuar virando à esquerda, fazendo uma curva de 3/4 na perna de saída do padrão de espera, depois da qual eles voltariam para Foxtrot Papá no rumo de entrada de 150. Se esse fosse o caso, significaria que o copiloto também interpretou a instrução do controlador como um comando para virar à esquerda. Não sabemos se os pilotos já tinham percebido o perigo da sua rota de voo atual, mas a declaração do comandante "eu não estou gostando disso" definitivamente mostrou alguma preocupação. Antes que os pilotos pudessem gastar muito mais tempo tentando descobrir o que estava errado, o sistema de alerta de proximidade do solo foi ativado repentinamente às 13 horas 20 minutos e 50 segundos. O Boeing 727 era equipado com um GPWS de primeira geração, que era o estado da arte na época, mas também muito menos capaz do que os sistemas que temos hoje. O EGPWS moderno compara a posição e a trajetória projetada do avião com um banco de dados do relevo, mas os GPWS da época só conseguiam olhar para o terreno diretamente abaixo da aeronave, usando o seu altímetro de rádio. Se a taxa de aproximação com o terreno fosse muito alta, isso dispararia um alerta de sink rate ou pull up. Mas se o terreno à frente da aeronave subisse abruptamente, o sistema não conseguiria reagir a tempo. Neste caso, o avião estava agora passando sobre o lado norte da Serra Vulcânica Central, enquanto descia, e isso resultou em uma taxa de aproximação do terreno maior que 6.000 pés por minuto, acionando o alerta. Mas a altura máxima dos picos à frente deles era, na verdade, menor que sua altitude atual. Então, em sua trajetória atual, eles não corriam nenhum perigo de atingir o terreno. Mas é claro que os pilotos que agora haviam perdido sua consciência situacional e ainda estavam voando dentro das nuvens, não tinham como saber disso. Então, em resposta ao aviso do GPWS, o comandante imediatamente anunciou: "Ok, overshoot", que é um termo britânico para arremetida. Quando o engenheiro de voo avançou as alavancas de empuxo para a posição de decolagem arremetida, o comandante disse: "Ele está nos levando para o terreno alto." E depois de dizer isso, ele interrompeu a curva para a esquerda e iniciou uma curva para a direita, cada vez mais acentuada. Mas o que ele não fez foi levantar o nariz para iniciar a subida. Mas por quê? Durante o treinamento de resposta ao GPWS, os pilotos de hoje têm que praticar uma manobra no simulador, que inclui desconectar o piloto automático, potência máxima, nariz para cima em até 20 graus
certificar-se que a alavanca de freio aerodinâmico esteja abaixada e fazer a coordenação adequada, e assim por diante. Essa manobra é ensinada a todos que voam hoje para garantir que a resposta a um aviso do GPWS seja imediatamente executada de memória e sem perguntas. O comandante e o engenheiro de voo passaram por um treinamento de GPWS em 1978 e a Dan Air tinha um procedimento para a resposta de GPWS. Mas naquela época isso era uma tecnologia muito nova, então não sabemos exatamente como era esse treinamento. Mas com base na declaração do piloto de que ele está nos levando para um terreno alto, ele provavelmente acreditava que a instrução do controlador para virar à esquerda estava errada. O comandante então pensou que a melhor maneira de escapar da situação era virar à direita. Então, sem ter praticado a manobra no simulador, a reação imediata do comandante foi virar em vez de subir, o que infelizmente selaria o seu destino. Porque enquanto a curva à direita continuava, a aeronave passou sobre o topo da serra e depois sobre um vale, fazendo com que o alerta do GPWS parasse. Mas agora também parece que o copiloto não estava convencido de que eles estavam tomando o curso de ação correto. Então ele gritou: "Eu sugiro um rumo de 122. Um rumo de 122 era o rumo prescrito pelo procedimento oficial de aproximação perdida da pista no 2, que os levaria para o leste, sobre o oceano. Então essa era uma sugestão bem sensata. Mas 122 graus também estava à esquerda do rumo atual, o que contradizia a suposição do comandante de que a curva à esquerda foi o que causou o aviso do GPWS. Como resultado, ele continuou virando à direita, na direção do pico de 5.700 pés de altura de La Esperança. Eles ainda poderiam ter passado do pico se tivessem mantido a altitude do início da curva, de 6.000 pés. Mas devido à curva de grande inclinação, o avião perdeu sustentação durante a manobra, causando uma leve descida. Ainda sobre o vale, o engenheiro de voo expressou seu nervosismo comentando: "Vamos sair logo daqui." Momentos depois, sem nenhum novo aviso do GPWS e acreditando que havia corrigido a situação, o comandante chamou o controle de tráfego aéreo e relatou: "Dan Air 1008, tivemos um aviso de proximidade do solo." Isso foi seguido pelo engenheiro de voo anunciando 2 vezes que o ângulo de inclinação estava agora acima do máximo recomendado de 30 graus. Mas suas palavras foram as últimas capturadas no gravador de voz da cabine. Com as montanhas envoltas em nuvens, os pilotos nunca viram o perigo vindo em sua direção, e o GPWS não teve tempo de emitir mais um alerta. Então, às 13 horas 21 minutos e 18 segundos, o voo no 008 da Dan Air impactou a encosta da montanha de La Esperança a uma velocidade de 260 nós, quase 500 km por hora, apenas 38 metros abaixo do topo da montanha. A maior parte da aeronave se desintegrou imediatamente, matando todos a bordo. E grande parte da cabine traseira foi então lançada outros 250 metros para frente sobre o topo da montanha. No aeroporto, o controlador tentou repetidamente contatar a aeronave, mas como não obteve resposta, ele logo ativou o alarme de acidente. O problema era que, sem radar em Tenerife Norte, os socorristas não tinham ideia de onde a aeronave estava, especialmente porque ela havia feito uma curva que o controlador não pretendia que fizesse. Por isso, os destroços só foram encontrados 7 horas após o acidente, depois que 2 motoristas do outro lado da montanha viram alguns destroços na estrada e correlacionaram isso à notícia que eles tinham acabado de ouvir no rádio. Este acidente foi, na verdade ainda é, o pior acidente em número de vidas a bordo de um avião britânico. Então a investigação recebeu considerável atenção pública, especialmente quando os investigadores espanhóis e britânicos não concordaram sobre as causas do acidente. Os investigadores espanhóis diziam que os pilotos eram os responsáveis finais por estarem cientes de sua posição em um ambiente sem radar e que era sua obrigação subir para uma altitude segura. Eles também citaram a falha do piloto em solicitar esclarecimentos quando não entenderam
à transmissão inicial do controlador, bem como sua resposta incorreta ao aviso do GPWS. Eles apontaram que se os pilotos não tivessem feito nada quando o GPWS foi ativado, eles teriam passado com segurança sobre a montanha e continuado sobre o mar. Então, os investigadores espanhóis argumentaram que foi a decisão do comandante de virar à direita que os levou de volta ao terreno alto e finalmente levou ao acidente. Mas a equipe de investigação britânica acreditava que o uso pelo controlador de um padrão de espera não publicado, bem como seu deslize verbal dizendo curve ao invés de curvas, desempenhou um papel muito importante na perda de consciência situacional dos pilotos, o que teria evitado o acidente. Mas independentemente de quem cometeu os erros mais sérios aqui, o desastre aconteceu devido à infraestrutura precária do aeroporto de Tenerife Norte, principalmente a falta de radar. Também é importante lembrar que a tecnologia disponível em 1980 era muito menos capaz do que a que existe hoje. Este acidente levou a recomendações para sempre questionar qualquer autorização que não esteja 100% clara. A longo prazo, este acidente também levou a uma melhora no treinamento e na tecnologia do GPWS e, portanto, a um aumento significativo na segurança. O nível atual de segurança na aviação prova que acidentes como esse hoje são muito raros, mas isso por causa de histórias como esta, e é por isso que é importante contá-las. Se você é um fã de aviação, não deixe de conferir a minha lista de livros favoritos sobre aviação. Os links estão na descrição do vídeo. Ou envie um e-mail para boravoar@gmail.com para encomendar o seu boné ou camiseta. Não esqueça de se inscrever no canal e, se possível, considere tornar-se membro do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você me ajuda a produzir cada vez mais conteúdo sobre aviação. Então, bora voar?